E aí, aqui é o Node, imagine só. Após serem convocados para desvendar mais um caso sobrenatural, Anthony Lockwood e sua parceira de trabalho vão até a casa da Sra. Hope para conter o fantasma de seu marido. Desde que ficou viúva, a idosa começou a presenciar vários fenômenos paranormais e agora pretende vender a casa, mas antes disso é necessário fazer uma grande faxina. Ao entrar na residência, os dois jovens usam seus dons para identificar rastros da tragédia que houve ali. Segundo os registros, o marido da Sra. Hope tropeçou enquanto descia as escadas para pegar chá na cozinha e faleceu logo após a queda. Enquanto Anthony investiga o escritório, Lucy vê o espírito de uma mulher se aproximando e pega sua espada para se defender. Nesse instante, a dupla descobre que não era o Sr. Hope quem estava assombrando a casa e Lucy usa sua mediunidade para tentar se conectar com aquele espírito. Ao fazer isso, ela percebe que aquela mulher está em profundo sofrimento e mesmo tentando ajudar, Lucy é atacada. 3 anos atrás, quando tinha apenas 13 anos, a jovem foi inscrita por sua mãe na agência de investigadores, pois desde criança ela tem o dom de ouvir qualquer tipo de manifestação sobrenatural. Mesmo sabendo que sua filha estaria correndo risco, a Sra. Carly fica feliz com a notícia de que ela foi aprovada para fazer parte da agência, pois assim receberá todos os pagamentos pelos trabalhos de Lucy. Algum tempo depois, quando finalmente conseguiu se desvencilhar de sua mãe, a garota decidiu procurar um novo emprego e foi até a casa de Anthony Lockwood para fazer uma entrevista. Após tocar a campainha, Lucy é recebida por George e o garoto conta que Anthony está entrevistando outra candidata no momento. Porém, minutos depois, a garota que estava concorrendo à vaga de emprego foge e então Lucy entrega seu currículo para Anthony. Quando descobre que a garota é uma ouvinte que também possui visão e tato, Anthony decide fazer alguns testes com ela. O rapaz conta que não costuma se guiar por currículos ou recomendações, pois prefere ver os dons dos candidatos com seus próprios olhos. Nesse instante, ele apresenta um jarro fantasma que contém um crânio, e Lucy logo percebe que há um espectro preso a ele. Em seguida, a jovem é desafiada a descobrir as histórias por trás dos objetos da coleção de Anthony, e consegue cumprir sua missão com sucesso. Porém, quando chega no último artefato, uma caneca de porcelana, Lucy afirma que não sente nada ao tocá-la, e logo em seguida descobre que o objeto pertence a George. Nessa hora ela percebe que foi vítima de uma pegadinha e se levanta para ir embora, mas Anthony afirma que irá contratá-la. Enquanto leva a nova integrante da sua equipe para um tour pela casa, Anthony conta que montou aquela agência recentemente e eles são credenciados há apenas 3 meses. Depois de conhecer todos os cômodos, Lucy é levada até o depósito, onde estão todos os equipamentos que os investigadores usam nos casos. Em seguida, Anthony leva a jovem até o sótão e Lucy se emociona quando descobre que terá um quarto inteiro à sua disposição. Meses depois, enquanto investiga a casa da Sra. Hope, a garota é atacada e está prestes a cair do 2º andar quando Anthony entra em cena. Na tentativa de proteger sua parceira, o rapaz pega a espada e golpeia o fantasma para impedi-lo de tocar em Lucy, pois se isso acontecer, a garota será eliminada. Assim que o fantasma se afasta, Anthony corre para socorrer sua amiga e tenta convencê-la a ir embora antes que o monstro retorne. No entanto, em vez de ir embora, Lucy decide ajudar aquela alma e destrói a parede que conecta à chaminé, pois acredita que o corpo da vítima esteja escondido ali dentro. Enquanto a dupla tenta abrir a parede, o fantasma aparece novamente e Lucy arremessa uma bomba de sal para impedir que a mulher se aproxime de Anthony. Nessa hora, a casa é incendiada e as chamas começam a subir pelas cortinas, então Lucy joga uma rede de prata ao redor do corpo e remove o anel, pois acredita que ele é a fonte da revolta da mulher. Assim que a missão é cumprida, a dupla pula da sacada para fugir do incêndio e Lucy acorda com a chegada dos bombeiros. Após ser enviada para o hospital do DPCP, a jovem tenta fugir para procurar Anthony e encontra uma sala repleta de jovens que entraram em coma devido aos seus dons. Enquanto isso, Anthony está na delegacia prestando depoimento sobre o que aconteceu e descobre que terá que pagar 60 mil libras à Sra. Hope nas próximas 2 semanas, caso contrário sua agência será fechada. Ao retornar para casa, Lucy é recepcionada por George e vê uma foto
do fantasma que a atacou em um jornal dos anos 80. Depois de ler a matéria, a jovem descobre que Annabelle era uma estrela de Hollywood que desapareceu sem deixar rastros. Quando chega em casa, Anthony diz que precisa descansar e vai para o quarto. Então, Lucy decide fazer o mesmo e acaba adormecendo com o anel de Annabelle nas mãos. Assim que o objeto cai no chão, o fantasma reaparece e Lucy corre até o quarto de Anthony para pedir ajuda. Nesse momento, George acorda e se prepara para ajudar seus amigos a conter o espírito que está preso no sótão. Ao ser atacado, o fantasma desaparece e reaparece em seguida, tentando pegar os jovens de surpresa. Por sorte, Anthony já está acostumado a lidar com esse tipo de ataque e conta com a ajuda de George para espantar Annabelle. Assim que o fantasma vai embora, Lucy pega o anel e tenta usá-lo para se conectar ao espírito da mulher, pois deseja ajudá-la. Nesse momento, a jovem começa a ouvir a música que estava tocando na noite em que Annabelle faleceu. Ela estava feliz na companhia do homem que amava, mas enquanto dançavam, Annabelle viu seu namorado ser dominado por uma crise de ciúme e acabou sendo eliminada por ele. Quando percebe que a vida de Lucy está em perigo, George abre as janelas, pois os fantasmas se enfraquecem com a luz do sol. Assim que Lucy consegue se libertar da influência do espírito, Anthony tem a ideia de usar o caso de Annabelle para abafar os escândalos envolvendo sua empresa. Se a mídia anunciar que o caso de uma antiga estrela de Hollywood foi solucionado pela Lockwood e companhia, a empresa ganhará prestígio. O primeiro passo para solucionar esse caso é descobrir a identidade do criminoso e, após algumas pesquisas, o trio chega à conclusão de que o parceiro de Annabelle era um homem chamado Hugo Blake. Nesse dia, Anthony decide dar uma entrevista para o jornal para anunciar que está à frente das investigações do caso de Annabelle e acaba sendo convocado pelo inspetor Barnes para comparecer à delegacia junto com Lucy. Ao chegar lá, a jovem tem a chance de confrontar Hugo para conseguir provas que o incriminam, mas seu desespero a faz fracassar na missão. Enquanto está sozinho em casa, George é capturado por um invasor e minutos depois, Anthony chega em casa. Quando percebe que há algum bandido ali dentro, o rapaz o desafia para um duelo de espadas e ordena que Lucy vá procurar George. Durante a luta, Anthony consegue ferir seu adversário, mas o invasor decide continuar a batalha. Porém, quando Lucy e George aparecem para ajudar o seu chefe, o criminoso decide fugir para preservar sua identidade, pois sabe que não é capaz de derrotar aqueles três sozinho. Ao descobrir que o invasor estava em busca do anel de Annabelle, George decide analisá-lo mais de perto e chega à conclusão de que eles precisarão de mais tempo para solucionar este caso. No dia seguinte, o trio vai até a Fairfax Iron para falar com o Sr. John, que é dono da empresa. Após se apresentar, Anthony conta que recebeu a proposta feita pelo empresário, que tem uma casa mal assombrada para exorcizar. Em uma reunião presencial, o empresário conta que decidiu vender algumas de suas propriedades, e dentre eles está a mansão Combe Carey, que fica em Berkshire. Apesar de ser um lugar agradável, a mansão é palco de diversas manifestações paranormais e precisa de uma limpeza antes de receber a visita de potenciais compradores. Como precisa que esse caso seja resolvido em sigilo, John resolve contratar os três jovens e oferece 60 mil libras como pagamento caso eles consigam realizar o trabalho sem causar nenhum dano à mansão. Ao chegar em casa, George inicia suas pesquisas a respeito da Combe Carey e descobre que o local era usado como monastério maligno. Quando as primeiras aparições aconteceram, um grupo de elite da Fights, que é uma das maiores agências registradas da DPCP, foi enviado para limpar a residência e apenas um membro da equipe sobreviveu. No início da tarde do dia seguinte, os três amigos encontram Ellie, uma das assistentes de John, que os leva até a mansão abandonada. Ao chegar no local, os agentes são recebidos pelo proprietário, que foi até lá para verificar o andamento do trabalho. Enquanto à luz do sol, os espíritos não têm força para se manifestar, então é necessário esperar o sol se pôr para dar início à limpeza. Nesse meio tempo, o trio aproveita para se preparar para o que está por vir, e John decide ir embora com sua assistente, pois sabe que a casa se tornará perigosa ao anoitecer. Depois de pegar seus equipamentos, os jovens sobem a escada estridente para chegar à Sala Vermelha, onde as manifestações sobrenaturais acontecem com mais frequência. Ao ver manchas de sangue surgindo no teto, os agentes correm para o interior de um círculo, mas logo percebem que as correntes não serão capazes de protegê-los. Temendo pela segurança de seus amigos, Anthony ordena que eles saiam da sala, porém a porta se fecha antes que eles consigam atravessá-la. Desesperada, Lucy começa a procurar uma saída, enquanto seus amigos tentam manter as entidades afastadas.
Por sorte, quando eles estavam prestes a ser atingidos pelo sangue, Lucy encontra outra porta e o trio consegue escapar. Enquanto exploram aquela passagem secreta, os jovens se deparam com o fantasma de Sam Pendy, que os guia até a sala onde os monges que viviam na mansão deram um fim em suas vidas. Quando aponta sua lanterna para a escadaria, Anthony avista as sombras dos monges descendo as escadas e de repente vê uma névoa escura caminhando em sua direção. Nesse momento, o rapaz saca sua espada para combater a entidade e pede que George encontre a fonte daquela manifestação. Enquanto seus amigos estão ocupados, Lucy é influenciada por aquela presença maligna e decide se jogar no poço, mas por pouco seus amigos conseguem salvá-la. Quando recobra a consciência, Lucy percebe que a fonte que mantém as entidades presas àquela casa são os corpos no poço, então Anthony joga uma bomba lá dentro. Após a explosão, Anthony percebe que John os enviou até aquela mansão para que eles fossem eliminados, pois a verdade é que ele também conhecia Annabelle. Agora que o trabalho está feito, Anthony chega à conclusão de que foi John quem deu o anel para Annabelle e tentou se livrar do trio para que eles não pudessem dar continuidade às investigações. Ao descobrir a verdade, os jovens se levantam para ir embora, antes que John perceba que eles sobreviveram, mas descobrem que o homem estava do lado de fora durante todo esse tempo esperando por eles. A verdade é que foi Ellie quem invadiu a casa de Anthony 2 noites atrás, e como sua assistente não conseguiu recuperar o anel, o empresário armou uma emboscada para se livrar deles. Quando vê uma arma apontada para seu melhor amigo, Lucy decide agir e joga para cima o anel que mantém o fantasma de Annabelle preso. Após se libertar, a entidade invade o corpo de John e a mulher finalmente consegue obter sua vingança. Depois de eliminar o empresário, Annabelle agradece Lucy por não ter desistido de investigar o seu caso, e Anthony a aprisiona novamente com o anel. Nessa hora, Ellie tenta fugir, mas acaba sendo pega pelos guardas do DPCP, que a levam para a delegacia junto com Anthony e seus amigos. No entanto, quando o delegado aparece, os jovens assinam um acordo de confidencialidade e são soltos, pois fica constatado que não foram eles que eliminaram John. Como John assinou um contrato com os agentes antes de falecer, a empresa dele é obrigada a pagar os 60 mil que foi acordado, e dessa forma Anthony consegue pegar tudo o que deve à senhora Hopes. Na noite seguinte, após comparecer ao velório de John, Lucy e seus amigos retornam para casa, e a jovem vai até o cofre para guardar um souvenir que George trouxe da mansão. Acidentalmente, a garota puxa o pino do jarro fantasma e acaba libertando a entidade que vivia lá dentro. Após serem os primeiros a sobreviver à mansão Combi Carey, a Lockwood e companhia recupera parte de seu prestígio e recebe demanda de novos clientes. Naquela manhã, Sebastian e sua sócia Pamela pedem ajuda para exorcizar um dos túmulos de Kensal Green, o cemitério com maior prestígio de Londres. Segundo Sebastian, há a grande possibilidade de haver um espírito tipo 2 atrelado a uma sepultura anônima, portanto o DPCP exigiu que eles contratassem uma agência para investigar mais a fundo esse caso. Ao anoitecer, Anthony e seus amigos vão ao cemitério e isolam a cova para iniciar os estudos. Após desenterrar o caixão, George percebe que ele é feito de ferro, o que indica que foi criado para aprisionar algo muito perigoso. Durante o trabalho, Lucy começa a ouvir zumbidos estranhos e se lembra das vozes que ouviu na noite anterior, quando acidentalmente abriu o jarro fantasma. Quando o caixão é aberto, George é hipnotizado pelo espelho, então Anthony começa a gritar pelo nome de Lucy e ordena que ela jogue a rede para conter a fonte. Após a contenção, os outros funcionários do cemitério aparecem para transportar o caixão até a sede do DPCP, e George relata estar ouvindo o barulho de moscas. Enquanto Anthony assina os papéis para receber o pagamento, George ajuda Pamela a identificar o corpo e acidentalmente remove a rede de cima do corpo. Imediatamente após ser liberto, o fantasma se manifesta e está prestes a iniciar os ataques, quando Lucy arremessa a espada em sua direção e ganha tempo para que George cubra novamente os ossos da entidade. Depois de completar o trabalho, Lucy volta para casa e corre até o cofre para falar com o jarro fantasma, mas consegue fechar o recipiente antes que ele a convencesse a libertá-lo. Em seguida, ela conta para seus amigos que é capaz de se comunicar com o crânio, mas ambos a ignoram, pois não acreditam que ela consiga falar com uma entidade tipo 3. No dia seguinte, Anthony e seus amigos descobrem que o espelho que estava no caixão junto com o corpo foi roubado e decidem ajudar a procurá-lo. Após algumas horas de pesquisa, George descobriu que aqueles ossos pertenciam a um homem chamado Edmund Bickerstaff.
um médico vitoriano que possuía ligação com o ocultismo. Ao vasculhar a cena do crime, o trio encontra um distintivo da Tandy e começam a suspeitar de que agentes do governo ajudaram os ladrões a levar o espelho. Enquanto caminha pelo cemitério, George encontra algumas manchas de sangue que o levam até o lago e vê um corpo na água. Assim que a polícia aparece, o corpo de Danny Clue é reconhecido e todas as pistas indicam que ele seja um dos ladrões. Segundo a perícia, o homem atingiu seus próprios olhos e perdeu a visão depois de olhar para o espelho, e em seguida deu um fim em tudo. Na tentativa de obter informações a respeito dos outros membros do grupo criminoso, Anthony vai até a ponte para falar com Flo Bones, e quando chega nas margens do rio, Lucy começa a escutar um choro de bebê. Ao olhar para trás, ela vê o espírito de uma criança que foi abandonada naquele local, mas quando se aproxima, a garota é perseguida pela donzela gélida. No entanto, quando Lucy estava prestes a ser atacada, Flo aparece bem a tempo de neutralizar o fantasma. A mulher conta que estava procurando os ossos de donzela e usou uma rede para aprisionar o espírito. Segundo Flo, aquele fantasma pertencia a uma cuidadora de bebês chamada Elizabeth Crive. A história diz que mães solteiras a pagavam para arranjar bons lares adotivos para seus bebês, porém a mulher acabava com todos eles e ficava com o dinheiro. Depois de conseguir mais um artefato para sua coleção, Flo acompanha Anthony e Lucy até uma cafeteria e dá algumas dicas de como eles podem encontrar os parceiros de Danny. Naquela noite, antes de voltar para casa, a dupla invade um armazém repleto de relíquias e encontra Leopold. Quando o menino aparece, Lucy se esconde e Anthony começa a fazer algumas perguntas ao garoto. No entanto, sua investigação é interrompida pela chegada de Louise, que usa uma arma de choque para apagar o invasor e o arrasta até uma sala isolada. Assim que acorda, Anthony se depara com Julius e o homem começa a atacá-lo para conseguir informações. Enquanto isso, Lucy caminha pelo armazém à procura de seu amigo e tenta pedir a ajuda de Leopold, mas também acaba sendo pega por Louise. Quando vê sua amiga em apuros, Anthony entra em desespero e promete que falará tudo o que Julius quiser saber se ele deixá-la ir. Ao ver o rapaz implorando pela vida de Lucy, o casal se diverte e nessa hora a jovem se levanta. Após arremessar um líquido inflável, Lucy ameaça incendiar tudo. Após libertar seu amigo, ela foge e ambos conseguem sair ilesos daquele depósito. Quando chega em casa, a dupla encontra George e escuta Jack Carver batendo na porta. Porém, assim que a porta se abre, o homem cai no chão e Anthony percebe que ele foi apunhalado pelas costas. Depois de dizer algumas palavras, o homem não resiste e a polícia é convocada para investigar o ataque que deu fim à vida do ladrão de relíquias. Enquanto o trio tenta descobrir o motivo de Jack ter ido até a sua casa, Lucy escuta o crânio se comunicar e descobre que aquele fantasma era servo de Edmund quando estava vivo. Quando questionado sobre o poder oculto do espelho, o crânio pede que Lucy o leve até a casa de seu mestre, pois assim ele poderá esclarecer todas as suas dúvidas. Após presenciar o diálogo, Anthony e George percebem que Lucy estava dizendo a verdade quando falou que era capaz de se comunicar com um fantasma tipo 3 e decidem ajudá-la a invadir a mansão de Edmund. Porém, quando entra na residência, Lucy escuta o fantasma dizer que ela deve entrar sozinha, pois George sentiu o poder do espelho e não é confiável. Como é a única que pode ouvir o crânio, a jovem decide confiar nele e pede que seus amigos esperem do lado de fora. Ao chegar no segundo andar da casa, Lucy descobre uma passagem secreta que leva ao porão e desce as escadas. Nesse momento, ela sente uma presença maligna se manifestando, então se apressa para revistar as gavetas. Assim que encontra o diário de Edmund, a jovem escuta as portas do porão se fechando e o espírito dos pacientes do médico aparecem. Apesar de ser psiquiatra, Edmund fazia vários experimentos nas pessoas que estavam sob seus cuidados e as eliminava de maneira covarde. Apavorada, Lucy tenta abrir a porta para escapar e começa a gritar por ajuda. Por sorte, Anthony e George aparecem bem na hora e conseguem libertar sua amiga a tempo. Após retornar para casa, Anthony e Lucy se arrumam para ir ao baile da Fights, mas George decide ficar em casa e pede a ajuda de Pamela para pesquisar mais a fundo o diário de Edmund. Enquanto os convidados se divertem na festa, os dois amigos invadem a biblioteca sombria da agência para buscar mais informações a respeito do espelho. Assim que encontra o caderno que estava procurando, Anthony escuta a porta abrindo e se esconde com Lucy. Depois de uma breve conversa com um de seus funcionários, Penélope sai da sala, mas Blade decide ficar mais um pouco. Nessa hora, ele
encontra um mapa em cima da mesa e percebe que há um invasor no local. Com a ajuda de Lucy, Anthony consegue despistar o agente e ambos correm de volta para a festa. O problema é que Blade já avisou os seguranças a respeito da invasão e todas as saídas estão sendo bloqueadas. Para garantir sua fuga, Anthony ativa os aspersores de sal e as saídas de emergência são abertas automaticamente. Após fugir da festa, a dupla vai ao encontro de George e Flo para pegar o espelho, e enquanto seus amigos esperam no barco, Anthony e Lucy invadem pela segunda vez o depósito de Julius. Enquanto se escondem, os dois amigos acabam sendo vistos por um agente do DPCP, que está há 5 meses infiltrado na gangue de Julius. Com receio de que seu disfarce seja destruído pelos adolescentes, Ben ordena que eles saiam e decide ajudá-los a escapar. Porém, em vez de seguir as ordens de Ben, Anthony decide fazer as coisas do seu jeito e usa um disfarce para se passar por um comprador de relíquias. Naquela noite, Julius e sua esposa estão promovendo um leilão, e dentre os itens que estão sendo vendidos está o espelho de Edmund, cuja superfície está coberta para não enfeitiçar os compradores. Ao ver a relíquia no palco, Anthony finge ser um comprador para conseguir se aproximar, mas acaba sendo desmascarado. Nesse momento, Lucy usa fogo grego para distrair os convidados e abrir uma brecha para que Anthony consiga fugir com o espelho. Enquanto todos os compradores procuram uma saída, o fantasma que vive associado a outro artefato acaba sendo liberto e os dois amigos ganham tempo para procurar uma saída. No entanto, após descobrir que a porta está trancada, eles acabam sendo encurralados e Ben se sacrifica para salvar os jovens agentes. Após destruir as correntes, o homem é eliminado pelos capangas de Julius e Anthony fica apavorado ao presenciar toda aquela cena. Quando finalmente conseguem sair do depósito, a dupla se depara com Blade, que também foi até lá para roubar o espelho. Após serem desafiados para um duelo, Anthony e Lucy sacam suas espadas, mas Blade possui mais experiência em batalha do que eles. Como não é muito habilidosa com a espada, Lucy decide entregar a arma para seu parceiro e quando descobre que Blade é um traidor que trabalha para Julius, Anthony parte para cima dele. No entanto, mais uma vez, Blade consegue derrotá-lo e arranca a espada da mão do rapaz. Quando seu parceiro estava prestes a ser eliminado, Lucy se levanta e usa um pedaço de madeira para golpear o inimigo. Assim que Blade apaga, a dupla corre em direção ao cais e Lucy arremessa o espelho no rio Tamisa, enquanto Anthony inicia um novo combate contra Blade. Depois de pegar o artefato, George e Flo vão embora, e os dois amigos decidem pular na água antes que Blade atravesse o corpo deles com sua espada. Depois de nadar por alguns minutos, Lucy e Anthony conseguem chegar em terra firme e retornam para casa. Enquanto tomam café, eles avistam alguns desenhos nos cadernos de George e percebem que ele foi hipnotizado pelo espelho. Em vez de levar o artefato direto para a sede do DPCP, o garoto vai até a casa de Pamela no meio da noite e pede a ajuda dela para continuar investigando o objeto. Após consultar o crânio, Lucy descobre o paradeiro de George, que foi ao túmulo de Edmund para roubar o corpo. Ao chegar no local, Anthony e sua parceira se deparam com alguns agentes da Fights e pedem ajuda para chegar às catacumbas. Nesse momento, Julius e seus homens chegam ao local, então Anthony decide ficar com os agentes da Fights para detê-los, enquanto Lucy vai atrás de George, enquanto ajuda Pamela a aprisionar Kipps, que também foi até lá para pegar o objeto. George percebe que a mulher pretende obrigá-lo a olhar para o espelho. A verdade é que foi Pamela quem apunhalou Jack Carver, pois ela o contratou para roubar o artefato, mas Jack decidiu vendê-lo para Julius. Para evitar que George a entregue para o DPCP, Pamela decide usá-lo como cobaia para seu experimento. Após libertar o fantasma de Edmund, Pamela ordena que George olhe para o espelho, porém para salvar seu amigo, Lucy decide assumir o lugar dele. Quando descobre que aquela jovem é capaz de se comunicar com os fantasmas tipo 3, Pamela remove o tecido que estava cobrindo o espelho, mas em vez de olhar para ele, Lucy coloca o jarro fantasma na sua frente. Mesmo sem olhar diretamente para aquele portal, a garota desmaia, e na tentativa de salvar sua amiga, George age rapidamente para derrubar o artefato. Ao cair no chão, o espelho é quebrado, então Pamela corre para tentar consertá-lo. O que a mulher não imagina é que, mesmo rachado, o artefato ainda funciona, e como não consegue parar de olhar para ele, a mulher acaba explodindo. Nesse instante, o espelho se divide em várias partes, e as almas dos pacientes de Edmund que estavam presos lá dentro
dentro, conseguem se libertar. De repente, os dois jovens veem o fantasma do médico se aproximando e estão prestes a ser devorados quando Anthony aparece. Enquanto o rapaz ataca o fantasma para proteger seus amigos, Lucy corre para pegar a rede e cobre o corpo de Edmund para neutralizá-lo. Quando o sol está prestes a nascer, o inspetor Barnes aparece na cena do crime e revela que os restos do espelho serão incinerados. Além disso, Julius e seus homens serão enviados para a prisão, pois foram presos em flagrante tentando eliminar alguns agentes do DPCP. Ao chegar em casa, Anthony decide que não há mais espaço para segredos em sua equipe e decide revelar todos os mistérios que envolvem sua família. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!